Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser, semelhante a um homem, tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Amado Deus e Pai, me ajude a expor com fidelidade a Tua palavra. E nos ajude, como Teu povo nessa noite, a ouvir a Tua voz, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos levanta, que nos dá um novo ânimo. Fala com Teu povo, fala conosco, Senhor, nessa noite. Repreende, Senhor, toda voz que não seja Tua nessa hora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Em 2021, eu estive em Brasília
E ao estar em Brasília, eu fui recebido por um vice-cônsul. Ele tinha desempenhado esse serviço consular lá em Moscou, na Rússia, era o vice-cônsul de Moscou, brasileiro, né, representando lá o consulado na Rússia. E ele me recebeu na sua casa, e ali, né, Deus já tinha falado sobre alguns projetos comigo, até com relação a missões, e Deus me levou a ter um encontro com esse homem, na sua casa, lá com seus filhos, e Deus trouxe mais coisas, mais promessas. Interessante que em novembro do ano passado, Deus nos levou de novo para Brasília, e novamente Ele conseguiu nos receber, mas dessa vez com a sua esposa. Mas é interessante que antes dele nos receber, simplesmente nós chegamos em Brasília, e toda aquela viagem havia sido programada para nós o encontrarmos, porque esse encontro falaria acerca dos projetos de Deus, de projetos missionários, de novas etapas na nossa vida, que nós queremos ser da vontade do Senhor. Mas de repente, quando chegamos em Brasília, tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado, desde o momento em que estávamos aqui no Rio. Para nós, um documento acabou ficando em casa, a gente teve que mudar de aeroporto, olha, aconteceu tanta coisa, foi uma luta para chegarmos em Brasília, e depois que chegamos em Brasília, mais coisas começam a dar errado, e de repente, ele não responde mais. Ele não responde mais as mensagens, e tudo começa a dar errado. E agora? O que a gente vai fazer? Planejamos tudo isso para conseguirmos ter finalmente esse encontro prometido por Deus, para falarmos sobre missões, sobre a pregação do Evangelho na Rússia, e a gente ficou em xeque, eu e minha esposa, sem saber o que fazer. Estava eu, ela e Catarina lá em Brasília, na casa da minha tia, e agora? Tudo girava em torno, a gente estava mais de um ano orando por esse novo encontro, mas de repente tudo pareceu bloqueado. E não adiantava eu enviar mais mensagens, porque deu um problema também no WhatsApp dele, e seria uma oportunidade de ouro, porque muito em breve ele não estará mais no Brasil. E diante dessas situações que pareciam tudo bloqueado, sem saída, eu falei, precisamos orar. Porque existe alguma coisa que eu e você não estamos vendo, que está bloqueando, que está tentando impedir que esse encontro aconteça. Porque esse encontro não é para mim, não é para ele, mas é para a obra do Senhor, é para falar sobre missões, é para falar sobre a salvação de almas. E então Deus colocou paz no meu coração, nós oramos e repreendemos toda a força maligna que estivesse se levantando, se opondo contra a obra do Senhor, através daquele encontro. E meus irmãos, isso foi na quinta-feira, sendo que, veja bem, nós voltaríamos na madrugada de domingo para segunda. A viagem já estávamos há uma semana lá, já estávamos na reta final da viagem. Se passasse sábado, não teríamos mais como vê-lo. E aí simplesmente oramos na noite de quinta-feira, e Deus colocou paz no meu coração. Deus colocou paz, eu estava até agitado, meu Deus, e agora? A gente tentou, e nada vai para frente. Mas nós oramos, entregamos, repreendemos e descansamos no Senhor. Quando foi na sexta-feira, eu acordo exatamente com a ligação dele. E veja bem, o panorama que ele me deu foi, olha, eu queria te responder, só que tinha toda uma situação bloqueando o nosso encontro lá dentro do Itamaraty. Mas agora de manhã, ela foi desbloqueada. E não somente Deus proporcionou de termos um encontro, acabou que tivemos 2 encontros, consegui na igreja dele ministrar, e até termos contato com ucranianos refugiados, para falarmos das coisas de Deus. Ou seja, Deus fez ainda além, Deus fez em dobro. E é interessante, porque enquanto eu sentia um bloqueio para nós conseguirmos nos comunicar, para nós nos encontrarmos, ele também sentiu, mas numa outra esfera. E veja, meus irmãos, há uma dimensão espiritual
neste mundo e na nossa vida que eu e você não conseguimos ver, mas que é atuante e quer tentar frear, e quer paralisar, e quer se opor aos projetos de Deus e à vida do seu povo. O capítulo 10 de Daniel fala exatamente disso. Eu trouxe o testemunho nosso, recente, mas veja bem, Daniel, se você fechou sua Bíblia, olhe comigo o capítulo 10. Do verso 1 ao verso 3, Deus lhe revela algo. E aqui é interessante que os historiadores, os grandes teólogos da Bíblia, eles vão comentar que, se eu não sei quantos repararam, o livro de Esdras é exatamente o rei Ciro que permite o povo de voltar a Jerusalém. O povo que estava na Babilônia, ali sendo escravizado, exilado, esse rei Ciro, e veja bem, ele começa verso 1, terceiro ano do rei Ciro, esse rei é o que permite o povo voltar. Deus usa esse rei para cumprir a sua promessa de trazer o povo de volta. Daniel, quando chegou na Babilônia, era um pré-adolescente, devia ter uns 10 anos. Aqui Daniel provavelmente já tem 80 anos, ele era um senhor. E veja, essa situação, essa visão que ele tem uma visão exatamente de um entrave, de uma trava que estava impedindo o povo de voltar à sua terra e de Deus cumprir a sua promessa. Promessa essa que ele esperou a vida inteira para ver acontecer, de Deus trazer o povo de volta. Promessa essa que ele esperou a vida inteira para ver acontecer, de Deus trazer o povo de volta. Levou ali 70 anos. E então, no meio desse entrave, ele fica chocado. Ele faz um jejum, 3 semanas, sem comer, sem se ungir, sem tomar vinho, sem nada. É interessante que depois de 3 semanas, o que aconteceu? Ele teve uma visão, e aqui do verso 4 em diante, dá a descrição, e a descrição é muito semelhante à descrição que usam em Apocalipse para falar de Jesus. Ele vê alguém com aparência divina, e que começa a falar com ele. Meus irmãos, a melhor resposta às orações de Daniel era o próprio Deus. A melhor resposta para a sua e para a minha oração é o próprio Deus. Deus é a melhor coisa que pode dar em resposta às nossas orações. E é interessante, porque ele, como homem de oração, ele ficou chocado, ele percebeu esse entrave, ele começa a orar, e no momento certo Deus falou, ele teve essa visão essa que ele viu claramente, mas todos os outros perto dele sentiram a presença, mas não conseguiram ver a mesma coisa que ele. E então, esse ser divino fala com ele: não tenha medo, Daniel, porque suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença de Deus, Deus se apresentou a ele. Veja bem, já havia um tempo, Deus já queria ter trazido resposta, mas o que aconteceu? O príncipe do reino da Pérsia, e veja que é uma potestade, meus irmãos, é de fato um demônio, né? A Bíblia fala sobre principados e potestades, que são sim espíritos malignos, que regem, que dominam este mundo de trevas. E aqui ele descreve uma situação que Daniel não conseguia ver, e nem eu e você conseguimos ver. Os nossos olhos físicos não conseguem captar o mundo espiritual. O que é espiritual se discerne espiritualmente. E então ele nos mostra aqui o fato de uma batalha espiritual que impediu a resposta chegar mais rápido a ele. Mas Deus já tinha a resposta. E é interessante que essa situação, uma atuação demoníaca, que ele vai chamar do príncipe do reino da Pérsia, não é o príncipe realmente, meus irmãos, da Pérsia, mas é aquele que governa, que domina por trás dos príncipes e dos governantes da Pérsia. Simplesmente houve ali um entrave, um conflito espiritual.
que estava impedindo a resposta e o consolo e o renovo de Deus chegarem a Daniel. E é interessante, porque diante de tudo isso, não só Deus chegou, Deus venceu, Deus passou por cima da barreira espiritual, mas olhe, verso 18: então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Novamente, enquanto ele falava comigo, mais para frente, no mesmo verso, fiquei fortalecido. Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Meus irmãos, a presença de Deus veio e explicou a Daniel sobre a visão anterior. A presença de Deus veio como resposta às orações de Daniel, para trazer paz, para tirar a ansiedade. A presença de Deus veio para animá-lo e para fortalecê-lo. Meus irmãos, precisamos mais da presença do Senhor, assim como a própria presença do Senhor foi que toca nele. Ele está ali, fraco, diante da glória do Senhor, ele está ali mudo, ele estava com o seu coração angustiado, e simplesmente, aquele ser semelhante a um homem, tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Meus irmãos, é a presença de Deus que há de nos animar. Assim como ele foi animado diante da presença de Deus. Mas veja, tudo isso começou porque ele orou. Se nós não orarmos, Deus não vai nos animar. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, mesmo desanimados, cansados, e a presença dele vai nos animar. Às vezes a gente chega na casa do Senhor e a gente sabe, quantos aqui não entraram pelo menos uma vez arrastado aqui? E eu já entrei, não aqui, gente, mas senão eu vou falar, eita, o pastor entrou arrastado. Mas já teve momentos de desânimo que eu fui porque minha esposa quase que pegou o facão, você vai. E eu fui, pensando bem na minha vida. Tem momentos que a gente chega na casa de Deus arrastado, desanimado. Mas quando nós chegamos desanimados, eu duvido você sair da mesma forma. Porque a presença de Deus nos renova. A presença de Deus nos dá um ânimo novo. Ela nos fortalece, ela nos coloca de pé. Diante da ansiedade, precisamos mais da presença de Deus. Daniel precisava mais da presença do Senhor. A presença de Deus, meus irmãos, fortaleceu Daniel. A presença de Deus o colocou de pé. O próprio Deus veio explicar acerca da visão. Olha, não fica preocupado, eu estou no controle. Mas é interessante, exatamente porque até a resposta de Deus chegar, quando a própria presença de Deus vem se apresentar a Daniel, nos traz esse entrave. Era para ter chegado numa hora, mas demorou a chegar por conta de uma batalha espiritual. E veja bem, queridos, há muitos que negam essa realidade. Não creio nessa história de batalha espiritual. Não, meus irmãos, isso é real. Existem muitas viagens por aí fora. Pessoal, alguns viajam na maionese. Mas a Bíblia diz que essa batalha espiritual, ela existe. Existem príncipes, potestades, principados que governam este mundo e que se levantam contra a igreja. Então, da mesma forma como eu e minha esposa tivemos que nos posicionar em jejum e oração, em combate espiritual para repreender essas forças e destravar aquilo que era para a obra de Deus, da mesma forma Daniel, através da oração, precisou batalhar. Eu não sei quantos aqui estão com áreas da sua vida que você não entende. Eu estou com uma área da minha vida que está toda travada, eu luto, eu tento, já falei com todo mundo e nada muda. Pode ser que seja uma batalha espiritual, pode ser que exista algum espírito maligno tentando impedir o avanço da obra do Senhor na sua vida, ou impedindo algo sobre o seu casamento, sobre a sua casa. E meus irmãos, o meio de batalharmos não é como dizem por aí, taca rosa, sal grosso, não é isso. A arma do cristão é o jejum e a oração. É dobrar os joelhos e é clamar a Deus, é batalhar com Deus em oração.
Assim como nós, diante da falta de respostas, tivemos que orar, tivemos que jejuar, tivemos que aguardar em Deus, assim também toda a igreja deve fazê-lo. Eu e você não conseguimos ter dimensão do que está acontecendo agora no reino espiritual, mas enquanto nós não orarmos, porque às vezes a gente só reclama, às vezes a gente, além de reclamar, a gente só tenta na esfera física, não, eu vou tentar com esse contato, vou tentar aqui assado, mas a gente não tenta levar a nossa causa para aquele que tem todo o poder, aquele que é o Senhor da glória, aquele que envia hordas de anjos para lutar a teu e a meu favor. Precisamos ficar atentos, meus irmãos, porque existe uma batalha espiritual sendo travada nessa noite. E veja, todo esse entrave ali também com o rei Ciro, parece que houve uma primeira tentativa de levar o povo de volta para Israel, mas depois de Daniel deu certo, e com Esdras o povo conseguiu voltar, e Deus cumpriu os seus planos, porque Deus cumprirá os seus planos. O diabo não tem poder para impedir, mas ele tenta atrasar, ele tenta tornar o processo estressante, ele tenta nos cansar, ele tenta através disso nos fazer pecar, mas nós precisamos estar atentos e ter o discernimento espiritual que Daniel teve através da oração. Aquele já era um idoso, mas do início ao fim do livro nós vimos que Daniel era um homem dedicado à palavra e à oração. Você talvez possa não entender o que está acontecendo na sua vida, mas nós precisamos orar e precisamos tomar posição de combate. Por mais cansativo que seja o processo, é o Senhor Jesus, como a própria presença dele se apresenta a Daniel e renova. Às vezes a gente cansa, tenta, e a gente só vê as nossas energias indo embora. Alguns entram até num processo depressivo, diante de situações na vida que não mudam. E meus irmãos, nós precisamos mais da presença de Jesus. Assim como a presença de Deus renovou Daniel, para ele seguir em frente, e a própria presença de Deus que trouxe respostas a ele. Você quer respostas? Busque mais da presença do Senhor. Da mesma forma, nós precisamos mais de Jesus. É Ele quem vai nos ajudar a desatar os nós, os embaraços da nossa vida, que o maligno tenta fazer. Amém? Então vamos ficar de pé. Gostaria então, da mesma forma como eu e minha esposa tivemos que nos reunir para orar, eu gostaria, de preferência alguns grupos, homens e mulheres, que nós pudéssemos tirar um tempo de oração, mas com um propósito muito específico. Eu não sei quantos aqui talvez tenham alguma causa em que está completamente travada na sua vida, assim como Daniel o enfrentou, mas que nós possamos compartilhar uns com os outros e orar uns pelos outros, para que o Espírito Santo entre, para que Ele envie os seus anjos e Ele destrave tudo aquilo que não está andando, em nome de Jesus, amém?